Domingo passado eu trouxe uma palavra em Gênesis capítulo 4 sobre Abel e Caim. Quem lembra aqui? Hoje eu quero trazer uma palavra no Gênesis capítulo 11, uma palavra que está no meu coração. E eu estive buscando aqui, eu já preguei essa palavra algumas vezes, e confesso que já faz muito tempo que eu não prego, até mais de anos. E eu creio que Deus tem algo para o nosso coração através dessa palavra. Quero louvar a Deus pela vida do diácono Edson, tá? Bom Osmar, irmão Lucas, estiveram aí no dia de ontem na batalha, na guerra. Marcianas, parentes da igreja, né? Graças a Deus, já está pronto para lixar o fogo. Essa paredona aqui também já está pronto para lixar. Essa parede que falta mais uma demão de massa e lá mais um. Nós vamos conseguir, nós vamos estar devagarzinho, mas nós vamos conseguir. Eu precisei sábado mostrar minhas habilidades de pintor para o diácono Edson. Aí no final do dia ele estava tentando impressionar ele, sabe? No final do dia ele falou assim: isso, o senhor já dá um bom ajudante de pintor. Deus abençoe, tá? E todos os irmãos também, os jovens estiveram hoje aqui na PB, né? Na frente da igreja, porque ficou bem, né? Bem poeirado, bem sujo. Mas deixa eu dar um recado. Os ministérios que estão escalados para a limpeza, vocês têm que ficar meio cientes que, como a igreja está em obra, a limpeza sempre vai ser um pouquinho pesada, né? A mês passado também foi pesado, porque estava mexendo no gesso. O Ministério de Louvor pegou gesso aqui, né? Hoje os jovens fizeram um bom trabalho. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Vamos para cima, irmãos. Estou querendo acabar a igreja logo para nós começar ali e terminar, amém? Glória a Jesus. Capítulo 11, versículo 1. Toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Siná, e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: vamos e façamos tijolos e queimemos-los. E eles tiveram o tijolo por pedra e o betume por argamassa, ou algumas traduções cal, né? Muita argamassa. E eles disseram: vamos, edifiquemos para que a igreja? Para nós uma cidade e uma, repita comigo, uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Versículo de número 5 diz assim, talvez um pouco diferente na sua tradução: e o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos eles têm a mesma língua, ou idioma. E isto eles começam a fazer. Agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Vamos, versículo 7, vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala um do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda, e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso o nome dela é chamado Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra.
E a partir dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda. Pode se sentar. Espírito de Deus, em nome de Jesus, fala conosco, que a tua palavra encontre um lugar, seja revelada a cada coração. Meu Espírito descenda por nós com gemidos inexprimíveis. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amado, o livro do Gênesis, capítulo de número 11, fala sobre essa torre que é conhecida, muito conhecida, né? A Torre de Babel. Irmãos, para entender um pouco do texto, pastor Júnior, é necessário entender o contexto da história. Esse povo, essa geração, eles vêm de um grande evento que marcou toda a terra, Douglas, que foi o dilúvio. Após o dilúvio, o ser humano ele recomeça a sua história. As gerações de Noé gerou um nome por nome de Nimrod. Nimrod, quem está comigo? Nimrod, talvez no capítulo 11 nem apareça o nome dele, né? Mas se você voltar no capítulo 9 e 10 do livro de Gênesis, nas gerações de Noé, você vai ver o nome de Nimrod. E quando chega, Luciano, sobre Nimrod, Deus abençoe o Santa Petit, tá? Quando chega e fala do Nimrod, fala que ele era poderoso na caça, um homem forte, um homem que tinha uma presença marcante. Ele era uma espécie de líder naquele tempo. Você não vai precisar estudar muito para você descobrir que quem liderou a edificação da Torre de Babel foi o Nimrod. O Nimrod, ele começou a semear isso no coração do povo. Vamos edificar uma torre, vamos fazer um lugar para nós. Até então, meu amigo, essa ideia, esse propósito de edificar torre não tinha incomodado o coração de Deus. Perceba que Deus não intervém na obra deles. Essa torre ela vai sendo erguida, ela vai sendo levantada. O líder aqui desse trabalho, ele tem ciência, porque o capítulo 11, versículo 1 e 2 fala que eles falavam um com os outros e eles disseram: uns queimar bem o tijolo. Você sabe que quanto mais o tijolo é queimado, quanto mais ele permanece em temperatura aquecida, mais firme ele fica. Então o texto diz assim: queimemos bem o tijolo. Por quê? Porque eles sabem que a torre vai ser muito alta. Eles estão se preparando para algo grandioso. Repita comigo: eles estão se preparando para algo grande. Existe um outro detalhe que a Bíblia diz, pastor Murilo, que toda a terra nesse contexto tinha a mesma língua, a mesma fala. O idioma era um só. Não havia outros idiomas nesse contexto. Todos falavam a mesma. Vamos lá comigo, igreja. Todos falavam, diga, a mesma língua, a mesma fala. E isso chamou a atenção de Deus, porque Ele mesmo diz: a língua do povo é uma só. E todos têm a mesma fala. E é isso que eles tentam fazer. Perceba um detalhe: o poder que tem a fala, o diálogo, o poder que tem a unidade, o poder que tem a compreensão. Quando você fala e é compreendido, e quando alguém fala e você compreende, quando há essa unidade, quando há essa ferramenta que eu posso chamar também, nada, irmão, se torna difícil.
Perceba o versículo de número 6, o que Deus vai falar. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos eles têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Agora, nada lhe será restrito. Eu busquei outras Bíblias que eu tenho. O versículo 6 me chamou a atenção. Nada lhe será restrito, nada será impossível, não haverá impedimento, nada vai atrapalhar eles. Eles não vão ser segurados, eles vão continuar crescendo. E por que Deus diz que nada vai impedir eles? Por que o próprio Deus falando aqui diz que nada vai arrancar a força que eles têm? Porque Deus percebeu que eles têm a mesma. Olhe para o seu irmão e diga: quando nós temos a mesma fala, nós vencemos obstáculos. Quando nós temos a mesma fala, nós vencemos barreiras. Diga: quando você fala, diga para ele: quando você fala, e eu compreendo o que você fala, e quando eu falo, e você compreende o que eu falo, diga: nós temos uma força. Nós temos força para construir. Perceba um detalhe: existe uma ferramenta que o diabo está usando para atrapalhar o crescimento da obra na sua vida e na vida de todos. É colocar o impedimento, é fazer com que você fale e ninguém compreenda o que você está falando, é fazer com que você se expresse e as suas palavras não sejam compreendidas. Não é a mesma língua, não é a mesma fala. Quando não se tem a mesma fala no casamento, Jesus disse que o reino dividido por si mesmo, ele não subsiste, ele não prospera. Quando não se tem a mesma fala na família, há um impedimento muito grande. Quando há uma sociedade, e no meio dessa sociedade eles não falam a mesma língua, eles não conseguem compreender um ao outro, eles não conseguem dialogar, não conseguem compreender e nem ser compreendido, com certeza a falência e a derrota está na porta. Quando você percebe que você não é compreendido, você começa a se isolar. A pessoa que não é compreendida e ela percebe que ela não está sendo ouvida, que parece que a língua que ela fala não é a mesma, a pessoa começa a se isolar, ela começa a ficar, se retirar do seio social. E a Bíblia diz que por eles terem a unidade, eles conseguiram levantar uma torre. Eu estou aqui introduzindo a mensagem. Perceba um detalhe: eles não têm o favor de Deus, mas eles têm a unidade. Olha o detalhe do poder da unidade. Eles não têm a bênção de Deus para essa torre, mas eles têm uma ferramenta poderosa chamada unidade. E mesmo sem a bênção de Deus, a torre foi subindo. Mesmo sem a bênção de Deus, a torre foi se erguendo. Mesmo sem a bênção de Deus, a torre começou a ganhar altura. Mesmo sem a bênção do Senhor, a torre estava dando certo, Jéssica. E aí, quando eu vi isso, o Espírito de Deus me falou algo. O Espírito disse: filho, eles não têm a bênção nem a ajuda de Deus para essa torre, mas eles têm algo que a igreja não tem. A unidade. Eles não têm a bênção para que a torre dê certo, mas eles têm algo que a igreja não usa mais: a união. Sabe o que está acontecendo na igreja hoje? Cada um por si, Deus por todos. Não se tem mais unidade. Você coloca uma igreja que está em construção, e no final de semana vem 2 pessoas trabalhar. Eu não consigo ver unidade nisso.
por mais que eu queira ver. Você pede ajuda, tem 100 irmãos, 2 levantando. Eu não consigo ver unidade nisso. E perceba um detalhe: a torre dele subia sem a bênção, mas com unidade. Agora imagina a igreja que tem a bênção, se ela também tiver unidade. Quem pode dar glória para Jesus? A torre não era um projeto de Deus. Deus falou comigo. A torre não era um projeto de Deus, era um projeto humano. Mas a torre estava subindo. E a igreja, que é um projeto de Deus e não é um projeto humano, por que ela está? Por que ela estagna? Por que ela paralisa? Porque ela tem a bênção do Senhor, mas ela não tem a unidade que faz crescer. Ela tem a bênção de Deus, mas ela não tem o amor fraternal do amor. A gente só faz aquilo que a gente quer fazer, que a gente tem vontade de fazer, que a gente se interessa em fazer. A gente não é mais doutrinado, a gente não anda mais em doutrina, a gente não doutrina mais os nossos sentimentos, do nosso coração. A gente só faz o que a gente gosta. A gente, como igreja, a gente está perdendo feio para a Torre de Babel. Meu Deus! Por que, bispo? Porque a Torre de Babel não tinha a bênção de Deus e estava subindo. E a igreja que tem a bênção de Deus está lutando entre si. Um gosta de um, gosta de outro. É o que Paulo pregou. A igreja está dividida porque uns dizem eu sou de Pedro, outros dizem eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Paulo, e outros dizem não, eu não sou de Paulo, nem de Cefas, nem de Apolo, eu sou de Cristo. A igreja está dividida. Paulo pergunta: Cristo está dividido entre vós? Porque você gosta de Pedro, então fica com Pedro. Você gosta de Apolo, fica com Apolo. Você é do grupinho de Paulo, fica junto com Paulo. E tem um grupinho também, o quarto grupo, que para mim é o pior, que é aqueles que dizem: eu não sou de Pedro, não sou de Apolo, nem de Cefas, eu sou de Cristo. Por que, bicho? Porque esses grupos que estão divididos dentro da igreja, o de Paulo, o de Apolo e o de Cefas, eles estão divididos, mas ele ainda tem líder, sim ou não? O de Paulo está seguindo Paulo, o de Apolo está seguindo Apolo, o de Cefas está seguindo Cefas. Mas o de Cristo é aquele que diz assim: eu não sou submisso a ninguém. Eu não sou de Paulo, eu não sou de Cefas, eu não sou de Apolo. A igreja está dividida. Aí Paulo vem e ensina e diz: olha, eu quero ensinar para vocês que nenhum de nós, nem Paulo, nem Cefas, nem Apolo, tem alguma coisa ou é algo, mas Cristo é tudo e nem todos. Alguém pode adorar o nome de Jesus? Olha o que ele diz: olha, para Pedro, a Cefas regou, e Apolo semeou e regou a semente, mas quem dá o crescimento é Deus. Um é o que semeia, outro é o que rega, mas se o crescimento não vir de Deus, nada acontece. Sabe o que Deus fala comigo, com você nessa palavra? Será que a gente não estava voltando e perdendo para os ímpios? Porque aqui estão edificando algo que não está debaixo da vontade de Deus e está subindo, porque eles têm a mesma fala. Olhe para o seu irmão e diga: a gente tem que aprender a começar a falar a mesma língua. Porque falar a mesma língua tem que ter submissão. A falar a mesma língua tem que ter obediência. Às vezes, Cauã, você vai falar algo que na hora eu não vou aceitar, mas por ser submisso e obediente, eu vou te ouvir, eu vou analisar o que você disse, e a gente no final vai falar a mesma língua. Alguém pode adorar o nome do Senhor Jesus? Deus olhou pela torre alta, e a intenção, repita comigo, a intenção. Como era a intenção? A igreja está bem colhida hoje, né? Para te bater, você está aí tudo recolhido. Repita comigo, a intenção. A intenção, irmãos, era tocar o céu. Está no texto. Tocar o céu.
E para que eles querem tocar o céu? Por dois propósitos. Repita comigo, dois propósitos. Primeiro, está na Bíblia. Fazer um nome. Sabe por que a igreja se divide? Porque a maioria quer fazer nome. Se o nosso nome não for lembrado, se o nosso nome não for citado, se o nosso nome for esquecido, não tem por que fazer nada. O texto diz que eles queriam fazer um nome. Para que fazer nome? Para não ser espalhado sobre a terra. Irmãos, o que Deus disse após o dilúvio? Crescer e multiplicar, espalhe sobre a terra. Eu não vou mais encher a terra de água. Fazer torre é fazer um nome. E se porventura Deus falhar e mandar dilúvio de novo, a gente já tem a nossa torre. Então quem está fazendo torre aqui está dizendo assim: eu não confio totalmente no plano de Deus. Eu vou trabalhar com as minhas torres paralelas à vontade de Deus. Porque se Deus falhar, eu tenho a minha torre. Se Deus falhar, eu sei para onde eu vou. Todas as vezes que você sabe para onde vai sem o plano de Deus, é uma torre que você está errando. Porque a gente tem que olhar para a nossa vida e não saber para onde vai sem a vontade de Deus. Toda vez que você consegue enxergar um caminho fora do propósito, é uma torre que você ergue. É uma torre de Babel que está erguida e levantada. É uma torre que está erguida e levantada. Só que repita comigo: a torre se ergueu e não tinha a bênção de Deus. Só que tem uma coisa: tudo tem tempo. Deus olhou e disse: espera aí, vou descer para dentro. Dois ensinamentos: nem tudo que está dando certo tem a bênção. Está dando certo é Deus. Nem tudo que está subindo, está crescendo, está alcançando tem a bênção. Então, quando a gente vai analisar se nós estamos debaixo da vontade de Deus, se a gente está dentro da palavra. Porque às vezes o que não é de Deus dá certo até mais rápido do que aquilo que é de Deus. Porque aqui não tem um inimigo em comum. Toda vez que uma torre ergue sem a bênção, não tem um inimigo em comum, que é o diabo. Ele deixa. Você já viu aquela pessoa que se afastou da igreja, da presença de Deus, e ele disse: rapaz, parece que eu estou melhor agora. Parece que eu estou fazendo menos luta agora, parece que é menos guerra, menos batalha. Parece que agora as coisas estão dando certo. Eu estava lá buscando, orando, batalhando, jejuando, e era só guerra, só batalha, só luta. E agora que eu abandonei tudo, parece que agora está melhor. Sabe por quê? Porque o inimigo comum não te vê mais como inimigo. A opressão não existe mais, porque alguém não está lutando para um propósito. Quem teve essa mensagem? Então a sensação é que um fardo saiu das costas. A sensação é que agora parece mais leve. A impressão que dá é que agora está melhor. Só que tem uma coisa: vai chegar o versículo 6 na vida de todos nós. Osmar, a Bíblia diz que o Senhor olhou e disse: desçamos e vamos dar uma olhada no que eles estão fazendo de perto. Quem está aqui pode dar glória a Deus. Vai chegar o versículo de número 6 na vida de todos nós. O Senhor disse: desçamos. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo
é um e todos têm a mesma língua. E isso é o que começam a fazer agora. Nada lhes será restrito do que eles imaginaram fazer. Vamos, versículo 7. Descemos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala um dos outros, e assim cesse a obra que eles estão fazendo. Sabe o que Deus disse? Eu vou dar uma olhada de perto no que eles estão fazendo, com a oportunidade que eles têm de usar essa ferramenta. Deus desceu e viu que a intenção do coração não era subir ao céu para glorificar a Deus, mas era subir ao céu para fazer o nome. Ai meu Deus, vou falar de novo. A intenção não era subir para o céu para glorificar a Deus, mas a intenção era subir para fazer o nome. Igreja, existem dois tipos de pessoas na fé: quem quer subir para glorificar Deus e quem quer subir para fazer o nome. Aleluia. Levanta a mão e dá um brado de novo. Tem quem quer subir para servir a Deus, para obedecer a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para bendizer a Deus, para honrar a Deus. Alguém pode adorar, mas tem aqueles que querem subir para fazer nome. Deixa eu te falar, se você quer fazer nome, adore, logo, logo vai cair. Mas se você quer adorar, nada vai impedir você. Aleluia! Opa, se você não dá glória, a axa vai glória. Tem gente que quer subir para glorificar, e tem gente que quer subir para fazer nome. Sabe que todos os escândalos que tem na fé, que a gente às vezes não quer nem tocar no assunto, mas está nítido aí para todo mundo ver. O mercado que virou a fé. O mercado mostra. E nós temos culpa. Deus falou comigo que vocês têm culpa. Sabe por quê? É que esse ano a gente está sem fazer trabalho. Mas quando a gente quer fazer um congresso, quando a gente quer fazer uma festividade de departamento, se a gente puder, a gente quer pregador de nome, a gente quer cantor de nome, a gente quer alguém de nome. Por quê? Porque gente de nome traz multidão, gente de nome arrasta a massa, arrasta o povo. Aí Jesus falou comigo: você esqueceu do que está escrito em Filipenses 2:9? Aleluia. Aí Filipenses 2:9 diz assim: e o Senhor o exaltou, pelo que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente esquece que aquele que está aqui tem um nome acima de todo nome. Aleluia. Alguém pode adorar. A gente esquece que aquele que está aqui, o evangelista Rodney pegou aqui e disse, e às vezes a gente está preocupado com quem vai cantar, vai pregar, vai falar. Só que na verdade quem está falando é Deus. Aleluia. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Alguém pode adorar o nome de Jesus. O problema é que a gente está meio perdido. A gente não sabe para onde olha. A gente está meio sem referência. A gente está procurando referência nos YouTubes da vida, nos pregadores de redes sociais. A gente não tem mais referência. Alguém que vence batalha, alguém que está correndo sal junto. O problema é que a gente está atrás de nome, mas a Bíblia diz que o nome de Jesus está. O nome de Jesus está acima. Sobe, alguém pode adorar. Sobe acima de todo nome. Se eu fosse você, eu levantava as duas mãos e começava a adorar.
diante desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Pega na mão desse crente que está do teu lado, diga: cuidado para não construir torre querendo fazer nome. Sabe o que a gente tem que aprender? Eu não preciso de nome. Aleluia. Você não precisa preocupar em fazer nome. Se você já tem um nome que está acima de todo nome. Quem está aqui? Sabe o que Jesus falou comigo, bicho? Quem já tem Jesus não está preocupado em fazer nome. Por quê? Porque ele já tem aquele que tem um nome acima de todo nome. Pode adorar o nome do Senhor. Quem já tem Jesus na vida, quem já está andando aliançado com Ele, não está preocupado em fazer nome, em construir torre, em levantar, aleluia, torres altas. Por que isto? Porque Ele já tem um nome que está acima. Se eu fosse você, eu dava a melhor glória que você tem para Jesus. Satanás não gosta de ouvir o nome de Jesus, não. Mas se eu fosse você, eu dava um grito bem alto, dizia: Jesus, o teu nome está acima de tudo. O teu nome está acima das minhas vontades. O teu nome está acima do meu querer. O teu nome está acima das minhas vaidades. O teu nome está acima de tudo. Alguém pode adorar o nome do Senhor Jesus? Alguém pode dar um prato, melhor prato que você deu até agora, nesse culto, nesta hora? Deus ensina o teu coração. Ele te diz: fica tranquilo, meu filho, porque o meu nome já está acima de todo nome. E eu sou na tua vida. Eu garanto a tua vitória. Eu garanto o teu milagre. Eu garanto a tua bênção. Aleluia. Quem tem Jesus não precisa de ser apadrinhado. Me diga lá. Fala de mim lá. Lembra de mim. Me ajuda. Eu nunca vi um tempo de tanta gente dizendo: me indica, me ajuda, fala meu nome, lembra de mim. Essas pessoas esqueceram que quem abre a porta é Deus. Aleluia, Deus. Quem sabe pode adorar o nome de Jesus. Quem está no controle é o Senhor Jesus. Ele desceu e para parar a obra que eles estavam fazendo, o Senhor não matou ninguém. O Senhor não feriu ninguém, não derrubou ninguém do andaime, da escada, não pôs enfermidade em ninguém. O Senhor só fez uma coisa, diabo: confundiu a língua. Por que, bicho? Porque Deus sabe que quando não há entendimento, nada dá certo. Deus sabe que quando não há diálogo, nós estamos limitados nos nossos passos. Quando você se isola, quando você não compreende, não é compreendido, os seus passos estão contados. Então Deus, sabendo disso, Lucas, Deus não matou ninguém, mesmo se Deus sabe, Deus não aceitando a torre, porque eles querem fazer nome. Deus disse assim: eu só vou fazer uma coisa, eu vou confundir a língua. Por isso Babel, confusão. Vou confundir a língua deles, vou matar. Só que quando eles falarem, eles não vão se entender.
decisão junto. A gente aprende aqui ou não, igreja? A gente aprende com isso ou não? Como que Deus parou a todos, Cristo? Deus só confundiu a língua deles. Porque quando a língua é confundida, todo o projeto para. Não existe projeto que dê certo quando a língua é confundida. Aqui nasceu os idiomas, né? Aqui nasceu os vários idiomas da terra. O último censo diz que hoje existe na terra cerca de 6 mil idiomas. Eles não conseguiam falar aragão, não tinha entendimento. O coração queria fazer, só que não tinha mais entendimento. Aí eles começaram a se espalhar. Você percebeu o detalhe? Que eles, querendo subir, a língua foi confundida e não subiram. Em Atos 2, o texto diz que 10 dias de oração, descendo. Aleluia! Glória a Deus! De repente veio do céu um som veemente e impetuoso. E começaram a ver entre eles línguas repartidas como de fogo. E o texto vai dizer que eles falavam, cada um na sua língua, mas eles entendiam. Não é o dom de línguas, o dom de línguas está lá em 1 Coríntios 14. Aqui foi a interpretação dos idiomas terrenos. Aragão, a Bíblia diz que havia ali cretenses, romanos, da Cilícia, Itália, gente de todas as terras circunvizinhas. Cada um falava na língua que era nascido. Só que quando o israelita falava em hebraico, o francês falava em francês, eles se entendiam. E o texto diz assim: cada um na sua língua falavam das maravilhas de Deus e glorificavam ao Senhor. Aí Deus falou comigo: meu filho, você percebeu que em Gênesis 11 eles queriam subir, a língua confundiu? Em Atos 2 eles desceram e a língua foi aberta. Alguém pode adorar o nome de Jesus? Porque toda vez que a gente quer subir demais e quer fazer nome demais, quer aparecer demais, a gente perde o foco, a gente perde o propósito, a gente se embaraça e a gente começa a levantar Babel na nossa vida. Só confusão. Mas quando a gente desce na oração, quando a gente coloca, alguém pode adorar o nome de Jesus, quando a gente desce na humilhação, quando a gente coloca o nosso joelho no chão, quando a gente busca a Deus, eu não estou falando de momento, não, de buscar Deus de verdade, com entrega verdadeira. A Bíblia diz que o que estava confundido voltou a ter compreensão. Eu vou terminar tudo de ver comigo em nome de Jesus. Em Gênesis 11, bicho, eles querendo subir, confundiu tudo. Em Atos 2, eles descendo, abriu toda a compreensão. E às vezes a gente quer subir demais. E a gente começa a levantar papel na nossa vida. Confusão. Esquece os princípios de Deus. Passa por cima da vontade de Deus. A vontade de Deus nem é tão mais relevante para mim. Vou fazer do meu jeito. Fazer torre de barulho. Aí Deus desceu, confundiu e a torre parou. Parou, repita comigo, parou. Sem ninguém morrer.
você entender. E a igreja pode falar a mesma língua. Ninguém precisa e nem deve ser igual a ninguém. Não. Cada um é de um jeito e devemos ser. Mas nós precisamos voltar a falar a mesma língua. A gente precisa voltar a ter compreensão. Quem está aqui? A gente precisa voltar a compreender. A gente precisa voltar a entender o que estão falando. Não é ouvir. Não é ouvir. Não é só ouvir. É entender o que alguém está falando. Sabe o que Deus falou comigo, pastor Luiz? Que a gente falou comigo. Não é só ouvir, meu filho. Entenda o que eles estão falando. Vai visitar alguém, ele vai abrir o coração. Não é só ir lá, o pastor foi e ouviu. Não é só ouvir. Entender. É compreender. É se pôr no lugar. E o nosso clamor para esse tempo, a gente está pedindo Deus nos dá graça para terminar a igreja. A gente tem que mudar a oração. A gente tem que começar a pedir Deus nos dê graça para nos entender de novo. Porque se a gente se entender, terminar a obra é só um detalhe. Após a término dessa obra, uma outra obra é só mais um detalhe. Uma terceira obra é só mais um detalhe. Uma quarta obra é só um detalhe. Porque a gente não pode pedir mais o tijolo bem queimado. O tijolo calo, né? A argamassa. A gente tem que parar de olhar para isso. A gente está olhando muito para o tijolo, o cal, o betume. E a gente tem que começar a olhar. Será que a gente está falando a mesma língua? Será que o que nós estamos construindo não é uma torre? Quem está aqui? Dentro da sua casa. Não começa aqui dentro da igreja, não. É dentro da sua casa. Quando você, esposa, consegue compreender o teu esposo. Quando você, esposo, entende a tua esposa e vocês falam a mesma? A mesma? Ah não, eu penso de um jeito, ela pensa do outro. Cuidado. Cuidado, vocês podem estar levantando bolo de papel. Ah, mas eu não concordo com ela, não concordo com ele. Cuidado. Talvez vocês estão falando em línguas diferentes. Dentro da tua casa, talvez alguém precisa ser compreendido. Só você vai ouvir e compreender pode mudar o restante. É que a gente ora muito por libertação, a gente ora muito pela cura, pastor Júnior. A gente ora muito pelo tijolo, pela argamassa. A gente quer ver a torre alta. Só que será que a gente está falando a mesma língua diante de Deus? Será que vocês estão tocando aqui e vocês falam a mesma língua que a igreja? Será que a igreja, quando vocês estão adorando, eles falam a mesma língua que vocês? Os jovens falam a mesma língua que as irmãs? As irmãs falam a mesma língua que os jovens? Quem está aqui? Será que a gente não está assim, cada um por si mesmo? Levantando o corpo. Graças a Deus, você entendeu o teu chamado, o teu posicionamento, mas
que o teu chamado, o teu posicionamento, a tua vida, não seja uma vida exclusa do restante do corpo. Exclusa, porque se eu me excluir, eu corro o risco de estar levantando uma torre que não está agradando a Deus. Uma torre que daqui a pouco Deus desce e destrói ela. E isso não falo só da igreja, na tua vida secular, no teu trabalho, no local de trabalho, na tua empresa, com teus filhos. Quem está aqui? Quero convidar você a fazer uma breve oração com Deus assim. Que Deus nos guarde. Eu estava pensando como vai ser a igreja daqui 10, 15 anos, 20 anos. Se ela continuar nessa. Eu digo a igreja, eu não digo só aqui nossa pequena congregação. Eu digo a igreja de Jesus na terra. Onde as pessoas buscam só os seus próprios interesses. Eu vi um pastor muito renome falando algo sobre isso. Por que nós vivemos uma inconstância de membros nas igrejas? Por que os membros mudam de igrejas tão facilmente? Cada um vai para um lado, está aqui. Se é alguma coisa que não agrada, eu já olho para outra igreja, para a minha próxima casa, e daqui a pouco minha outra casa, uma outra casa. Eles não criam uma raiz, eles não escutam mais os que está em Hebreus. Hebreus, como diz assim: não deixeis as vossas congregações, como é de costume de alguns. Por que hoje as pessoas mudam facilmente? Elas mandam no zap e simplesmente dizem assim: bispo, estou indo em uma nova. Porque elas querem igreja que agrada a eles. Elas querem ser agradadas. Elas querem se sentir confortáveis. E para isso sempre vai existir uma igreja melhor que a outra, mais agradável, mais confortável. A gente não quer mais ser, como diz o provérbio, ser amolado como pedra com pedra. Eu tenho conflito com você, uma mãe que fez mais diferença. Vamos resolver isso na oração. Depois que a gente resolve, a gente cresce. Eu cresço, você cresce. Eu vou sair dali porque eu não gosto do irmão, eu não gosto daquilo. Você gosta de quem? Qual o céu que a gente está indo? Será que lá no céu a gente vai poder trocar de céu? Será que lá no céu a gente vai pedir para Deus, mas bicho, lá tem muitas moradas, eu vou ficar trocando de morada? A gente não sabe mais o que é igreja. A gente está perdendo a visão do que realmente é a igreja de Jesus. Cada um quer construir sua torre. Tudo bem, se eu estou aqui no meio, não importa como está a igreja, não importa como está meu irmão, não importa como está outras famílias, se eu estou bem, está tudo bem. A gente perdeu a visão do que é igreja. Se eu tenho comida no meu prato na hora da minha janta, se eu tenho comida no meu prato na hora do meu almoço, se eu tenho café da manhã abençoado, está tudo bem. Eu não quero saber como está o prato do meu irmão. Como está a dispensa da minha irmã. Isso não me preocupa. A gente perdeu a visão do que é igreja. No versículo 6 diz que Deus desceu, repita comigo: Deus desceu para ver a obra que estava sendo feita. Sabe o que Deus está fazendo nesse tempo? Descendo para ver a obra que nós estamos fazendo. Aperte a mão no seu coração. Eu vou convidar você para fazer uma oração. Essa oração é por você mesmo.
sabe, se o que está sendo feito, a tua fé, a tua vida, a sua busca, a oportunidade que Deus está te cedendo, o que está em tuas mãos para ser feito, está sendo concluído. Espírito de Deus, alinha nosso coração.
que meu coração esteja inclinado a obedecer a tua voz, fazer a tua vontade, ainda que a tua vontade seja contra a minha vontade. Diga: ainda que o meu querer, Senhor, esteja contra o meu querer, me ajuda. Eu preciso falar a mesma língua que os meus irmãos, que a minha casa, que a minha família, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Amados, deixa. A Bispo pediu para dar um recadinho. E quinta-feira agora eles vão retornar, o pessoal do ciclo de oração, os cultos caseiros. Mas toda a igreja, né? A direção do ciclo de oração, mas ela gostaria que a igreja participasse. Então, quinta-feira agora, tem um culto aqui na irmã Adriana Isó. Como chama aquela rua do Cleito? Do lado, na rua do evangelista Cleito. Tá? Acho que um quarteirão para trás do evangelista, se eu não me engano. Quinta-feira vai ter um culto poderoso. Tá? Então, se preparem para essa bênção. Terça-feira estaremos aqui, em nome do Senhor Jesus, e vai ser bênção também. Pastor querido, eu ia cantar parabéns, mas eu vou passar essa oportunidade para você falar algo mais que maravilhoso para tua esposa. Mas vai para cima, deixa Deus te usar. Igreja, eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, em nome de Jesus. Cantar parabéns, ele vai cantar tudo junto. Eu não sei cantar parabéns sozinho. Glória a Deus. A Daniela não era com meu irmão. Mas ele vai ajudar. Que o Senhor continue te abençoando, tá? Eu quero louvar a Deus. Eu sou alguém muito grato ao Senhor lá pela sua vida. Eu já falei isso outras vezes, mas Deus, Ele não me concedeu simplesmente uma esposa, né? Ele me concedeu uma intercessora, né? Uma amiga, uma mãe maravilhosa para nossa filha, é alguém que Ele sabia que eu poderia ter uma família alicerçada no altar, né? Pastor Murilo, quando estava chegando na época de começar a namorar, aí eu falei pro bispo, né? Aí o bispo falou algo muito importante, e talvez você que é solteiro, você possa guardar essa palavra no seu coração. Ele falou assim: pastor, a gente está chegando o tempo, né, de você namorar, mas a gente vai orar ao Senhor, porque um relacionamento é algo muito sério. Você se relacionar com uma pessoa, ela pode ser bênção na sua vida ao ponto de te alavancar, e ela também pode ser alguém que pode te paralisar totalmente. E o pastor Murilo viaja muito a trabalho, e eu já vi pastor Murilo, homem de Deus assim, da mesma idade que eu, jovem, que pregavam muito isso, e que por uma escolha errada, casados, a mulher ia buscar na porta da igreja e paralisar o ministério. E eu tinha muito temor ao Senhor, Aragão, sobre essa área, sobre relacionamento. Então eu escolhi esperar. E eu quero louvar a Deus porque o Senhor me agraciou com a sua vida, tá? Hoje ela está fazendo 21 anos. 21, te amo, amor. Mas é alguém que demonstra muita maturidade no Senhor. E, à luz da palavra do Senhor, maturidade não tem a ver com quantas velas a gente sopra, mas o quanto a gente aprende com o Senhor. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Eu tenho uma canção, quando ainda era jovem.
aí quando eu comecei a namorar com ela, eu cantei essa música pra ela. E ela é assim, ela olhou para mim com um olhar discreto e despertou em mim algo tipo secreto, frio na barriga, o coração acelerado e uma vontade imensa que ela tivesse ao meu lado. Tudo ao meu redor parece ter sumido, sintomas que por muitos eu já vi descrito. Senhor, eu estou confuso, o que eu faço agora? Nunca pensei que isso fosse rolando no pátio da escola. Pensei que o mais comum fosse no jardim. Igor tá sonhando o recreio na classe do pincéus. Tava bom demais pra ser verdade. Espero que aquele olhar não tenha sido miragem. Luke, quem é aquela indo pra sua sala? Já entendi, Sua expressão já fala. É a Vitória, ela senta me proteger. Às vezes eu sou ela cantando uma canção assim. E a canção que ela canta é assim: o tempo é meu amigo e vai me ensinar o verdadeiro significado de amar. Não quero me perder, não posso me precipitar. A incerteza, ou melhor é esperar. Os dias passam, mas a lembrança não. Como pode um simples olhar ganhar toda a minha atenção? Tudo parece novo, tudo parece lindo. A cada vez que eu me lembro, ela sorrindo. Talvez eu poderia escrever algo pra ela. Se eu cantar, o que será que me espera? Meu Deus, me diga o que o Senhor pensa disso. Não quero ficar mal e nem brincar com isso. Tenho aprendido que pra tudo existe um tempo e tudo fica claro conforme eu vou crescendo. Mas há no fundo algo quer me fazer agir bem rápido, sem ao menos saber se posso, se devo, que consequência teria. Se é certo ou errado, se é lá gostaria. Me sinto bem curioso, eu confesso, Senhor, daria tudo pra ouvir o que ela sabe sobre o amor. Vem, meu amigo, vai me ensinar o verdadeiro significado de amar. Não quero me perder, não posso me precipitar. Na incerteza, o melhor é esperar. Vale a pena esperar, meu irmão. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Te amo, meu amor. Vamos cantar para ele? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Sem força, Deus abençoe. Você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus. Pastor Felipe quebrou tudo agora, hein? Foi pra cima, hein, pastor? É isso aí, guerreiro. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Pai, queremos te dar graças pela vida da tua filha, que completa hoje mais um ano diante da tua presença. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue abençoando, dando graças, saúde, sabedoria. Senhor, nós queremos louvar o teu nome, porque temos visto o crescimento espiritual e a maturidade espiritual que o Senhor tem dado à tua serva durante esses anos. Que essa data ela seja marcada com as bênçãos do Senhor, com aquilo que o Senhor tem prometido, não somente ela, mas a toda a família, ao ministério, aos jovens que estão debaixo da sua liderança, das suas lideranças. O Senhor continue abençoando. Te pedimos a bênção em nome de Jesus. Chega só as mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com toda a igreja agora e eternamente. Todos digam amém. Uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Terça-feira, um culto especial aqui, viu? Não perca às 19h30. Vem dando glória, convide um amigo, familiar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada.